Eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu geoprocessei o ramal São Francisco. Irei fazer uma demonstração aqui. Ó, essa aqui é o geoprocessamento desde São Francisco do Sul até Porto União. Porém, como a interligação com a São Paulo Rio Grande é em Porto União, eu iniciei o projeto a partir de Porto União. Então aqui estão disponíveis todos os túneis, todas as estações, todas as pontes, todas as estruturas referentes ao ramal São Francisco estão geoprocessadas no Google Earth, que eu peguei e fiz o desenho da ferrovia e por meio de imagens de satélites eu consegui verificar onde que era a localização de cada estação e quando não tinha a possibilidade de verificar onde ficava cada estação, eu pesquisava na internet. Aí aqui tem alguns dos títulos, ó, que nem na ponte é um ponto fixo, e onde é ramal São Francisco corresponde à ferrovia que eu delimitei no mapa. Aqui tem pontos se é sobre rio, se é sobre arroio, tudo bem especificado. Alguns pontos turísticos também, que nem a Igreja Imaculada da Conceição, Capela do Coração de Jesus, ó, túnel número 6, local exato da antiga estação ferroviária Canivete, ó, toda a parte do ramal São Francisco, ó. Essa aqui, no caso, são os tópicos de cada um. Olha aqui, a ponte sobre o Rio Vermelho, túnel 5, 4, 3, 2, estação de Rio Natal, túnel 1, triângulo de mudança de direção de locomotivas. Aí aqui, ó, no penúltimo item, um caminho sem título corresponde à interligação do Joinville lá, porque em Joinville tinha uma certa parte que havia uma ramificação, um ramal do ramal São Francisco em direção a uma determinada estrutura lá em Joinville. E existia uma ponte sobre o rio Jaguarão. Eu vou demonstrar no mapa ali. Eu vou só demonstrar a estrutura agora. Ó, aqui está o ramal São Francisco, ó. Agora eu vou filmar a estrutura da ferrovia. Então o início aqui fica em Porto União, que pelo que eu delimitei pelo geoprocessamento, o início fica no quilômetro 458,93. A quilometragem começa a contar a partir de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é quilômetro zero e vem crescendo a quilometragem do sentido leste para oeste. Então a quilometragem mais alta é em Porto União. O início do ramal São Francisco fica entre as duas rodoviárias de Porto União e de União da Vitória, que no caso é o local do pátio ferroviário de Porto União. Por que eu comecei a contar a partir daqui? Porque o ramal São Francisco ele inicia no pátio de máquinas. Antes do pátio de máquinas, a única ferrovia que tem é a Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande. Então, no caso, a Itararé, Uruguai. Até mesmo o ramal São Francisco inicia entre as duas estações no pátio ferroviário de Porto União. Outra característica interessante, União da Vitória não tem mais ferrovia. Todas as ferrovias estão existentes no município de Porto União. Porque a antiga Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande faz a divisa entre os dois municípios, na área central do município, e pro lado norte, no caso a região de União da Vitória, todas as estruturas ferroviárias, no caso os trilhos de ornamentação, foram retirados. Já no município de Porto União, foram mantidos. Então, o início fica no quilômetro 458,93, segundo o geoprocessamento. Inicia entre as duas rodoviárias,
E eu fui desenhando, ó, essa linha vermelha corresponde à ferrovia. Eu fui desenhando, eu vou me deslocar sentido leste. Ali aquela parte, esse prédio grande ali é a van. Vem vindo ramal São Francisco. No caso é a linha vermelha. A margem de erro é de 5 metros. Caso ele não seja bem exato, a margem de erro é de 5 metros. E vem vindo. Aqui é ponto sobre o Rio Pintado. Notem que eu já delimitei, na hora que eu verifiquei as pontes, eu já busquei para saber qual que era o nome do rio em que se tratava a ponte que passava por cima do rio. Esse aqui é a ponte do Rio Pintado. Toda a estrutura ferroviária que eu encontrei eu delimitei e coloquei no processo de geoprocessamento. Aqui uma caixa de água. Essa caixa de água com imagens de 2014 já era possível verificar a existência dela. Tanto é que na imagem de 2014 não existia essa estrada entre o alfinete amarelo e o ramal São Francisco. Essa estrada no centro ali foi criada depois. Prosseguindo o ramal São Francisco, sentido leste. Só tirar um pouco do zoom. Ó, uma ponte sobre o córrego Guará. Essa ponte fica localizada na quilometragem 445,196. Fica perto da fazenda Guaraú. Ó, dá para notar a presença de uma ponte ali, ó. Tem pouca qualidade, mas dá para verificar a presença dela. Eu também utilizei o software OpenStreetMaps para saber os nomes de alguns rios. Aqui tem mais uma ponte, que é a ponte sobre o córrego da Cachoeirinha, quilometragem 440,280. Se deslocando sentido leste. Aqui fica a estação ferroviária de Lança. A estação ferroviária de Lança fica na quilometragem 436,922. Aqui tem uma ponte. Quando ocorria de eu não conseguir descobrir qual que era o nome do rio, eu não dava o nome para ele, porque eu não tinha certeza. Então, vai haver poucas vezes que não irá ter o nome do rio, porque eu não consegui encontrar em nenhum site, em nenhuma forma de pesquisa, em nenhum livro, em relação a qual nome que é o rio. Aí eu deixei só especificado como ponte. Toda a ponte que eu verifiquei por imagem de satélite, eu coloquei o alfinete. E posteriormente irei estar indo tirar novas fotos. Eu tenho várias e várias fotos no meu computador, porém são datas distintas. Eu vou fazer a visitação de todos esses itens no mesmo dia para que tenha mais qualidade o projeto. Aí depois no fim do vídeo até eu vou mostrar o croquis do projeto para vocês darem uma olhada. Aqui eu ainda estou no solo de Porto União. Aqui tem mais uma ponte, que é a ponte sobre o córrego do Porteiro. Fica localizado na quilometragem 434,446. Só tirar um pouco do zoom. Aí mais à frente, a ponte do rio que faz divisa entre Porto União e Irinhópolis. Essa ponte fica localizada na quilometragem 432,246. Aí mais para frente tem a estação ferroviária de Poço Preto. Novamente, margem de erro de 5 metros. Aí tenho toda a coordenada geográfica de cada alfinete. Na hora que for buscar todas essas estruturas ferroviárias, eu coloco a coordenada geográfica no GPS e ele vai me jogando para o local exato de onde fica a estrutura da estação. Aqui tem mais uma ponte, que é a ponte do córrego Boa Ventura.
Ó, pode ver, é bem complicado de encontrar via satélite. Aí por meio de geoprocessamento via fotos de várias datas distintas. Aí tinha mais facilidade de conseguir delimitar onde que eram as pontes. O ramal São Francisco vai beirando o Rio Iguaçu. Aqui mais uma ponte sobre o Rio Escada. Ó, possível dar uma verificada ali. Aí prosseguindo, mais uma ponte. Ponte sobre o Rio Batatal. Um pouquinho antes da estação ferroviária de Valões. Uma ponte sobre o Arroio Invernada, que ficava na quilometragem 408,929. Até é possível verificar ali, por meio da imagem de satélite, a presença da ponte. Aí aqui dá para ver a plataforma do lado do alfinete amarelo, o local exato da antiga da estação ferroviária de Valões. Por que que eu falo que a ferrovia tem margem de erro de 5 metros? Conforme a data que foi geoprocessada a imagem, algumas imagens são de 2014, outras 2015, outras 2016. Cada imagem via satélite tem uma data distinta. Então, às vezes, quando você ia sobrepor a imagem uma da outra, pode haver que, na imagem de 2014, a ferrovia fique corretamente em cima dos trilhos, e em algumas imagens de 2016 ela tenha saído um pouquinho de cima dos trilhos, devido à sobreposição de imagens. Por isso que eu falo que a margem de erro é de 5 metros. Que nem aqui nesse caso, a gente consegue ver bem a cor vermelha aqui, a linha vermelha por cima da ponte, ó. É a margem de erro de 5 metros, ó, que eu comento. Mas dá para verificar o traçado. Aí vou prosseguindo. Ponte sobre o rio Geriza. Ponte sobre o rio das Panelas. Ponte sobre o rio das Purungas. Ponte sobre o arroio São Pascoal. Local exato da estação de Felipe Schmidt. A estação de São Pascoal ficava perto, nas proximidades dessa ponte aqui, só que eu não coloquei porque na hora de salvar o projeto em KML, eu esqueci de pegar e marcar a estação de São Pascoal. Aí aqui, ó, o local exato da estação ferroviária de Felipe Schmidt é ali onde está o alfinete. Na verdade, antigamente era chamada de estação de Jararaca, e o posto fiscal era do outro lado do Rio Iguaçu. Porém, aqui há uma controvérsia, porque esse Rio dos Pardos faz a divisa entre Irinhópolis e Canoinhas. Então, a estação de Felipe Schmidt é em Canoinhas, porém, no geoprocessamento, ela ficou no local de Irinhópolis. Porém, todos os sites que eu pesquisei, material que eu pesquisei, a estação ferroviária de Felipe Schmidt ficava exatamente nesse local do alfinete. Então, meio se contradiz, porque, pelo que o Google Maps menciona aqui, quem faz a divisa entre Irinhópolis e Canoinhas é esse rio. Só que alguns relatos é Rio da Areia e outros relatos Rio dos Pardos. Eu utilizei como fonte de dados o mapa OpenStreetMaps. Ela estava mencionando o Rio dos Pardos. Aí aqui Felipe Schmidt. Ponte sobre o Rio do Bugre. Ponte sobre o Rio das Pedrinhas. Aí quando eu via um corpo hídrico, eu mencionava. Na hora que eu for em campo buscar imagens e filmagens em relação à situação atual, eu tenho todos os pontos geomarcados para poder estar capturando as imagens. Ponte sobre o Rio Paiol. Local aproximado da antiga estação ferroviária de Paciência. No caso, aquela questão de margem de erro.
Aqui é a ponte ferroviária da estação de Paciência. Na verdade, a ponte ferroviária sobre o rio Paciência. Aí tem algumas fotos aqui na internet. É uma ponte utilizada tanto pelos trens, no caso a ferrovia está abandonada, mas poderia ser utilizada pelos trens, como para transporte rodoviário. Essas aqui são imagens do Google Maps. Ó, pessoal,